Olá, a paz do Senhor. Que bom, nós estamos aqui mais uma vez e já estamos quase encerrando esse trimestre maravilhoso do primeiro livro de Samuel e do segundo livro de Samuel. Para mim é um prazer muito grande estar aqui com todos os irmãos. Quero agradecer todos os comentários, todas as felicitações, as orações dos irmãos ao meu favor, para que Deus continue me abençoando neste canal. E eu estou muito feliz com os irmãos que se inscreveram aqui no meu canal, que estão aqui todas as semanas e que têm compartilhado as minhas aulas em suas redes sociais. Quero agradecer a todos em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E para você que está aqui pela primeira vez, eu sou Jane Martins de Souza, eu sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. E temos aprendido bastante durante este trimestre e eu confesso que eu tenho aprendido bastante a respeito da palavra de Deus. E hoje nós já estamos na lição de número 11. Hoje nós vamos falar sobre as consequências do pecado de Davi. Foi muito difícil na aula passada nós não entrarmos nas consequências do pecado de Davi, mas hoje nós vamos falar um pouco a respeito disso, e nós temos por base o texto segundo livro de Samuel, no capítulo 12, do versículo 1 ao 15. Na semana passada, na lição anterior, nós falamos que Davi ele escondeu o seu pecado por quase um ano. Ele tentou esconder esse pecado de todas as pessoas. Está registrado no Salmo de número 32. Ele acreditou que ele não seria achado por Deus, porque afinal de contas ali tinham profetas dentro da casa real, e por passar todos aqueles dias ainda o seu pecado não tinha sido descoberto. Então Davi achou que estava tudo bem. A criança nasceu, nada aconteceu, ele achou que tudo já havia esquecido do seu pecado, de ter mandado matar Urias, de outras pessoas ter morrido naquela guerra contra os amonitas, também dele ter adulterado com Betseba e ela ter ficado grávida dele e ele ter cometido aquele pecado de adultério. Hoje nós vamos falar sobre adultério. Então Davi achou que estava tudo bem, estava tudo tranquilo e que seu pecado estava encoberto diante dos olhos de Deus. A criança ia nascer, tudo seria esquecido e ele ia levar a sua vida normalmente com aquela mulher. O que nós aprendemos com esta lição e com as consequências do pecado de Davi é que com Deus não se brinca. O que nós aprendemos com a palavra de Deus é que Deus não tolera o pecado e chegou o tempo para Davi de prestação de contas. Davi ia ficar sabendo que nada fica oculto aos olhos de Deus, que Deus ele vê tudo, ele sabe todas as coisas de antemão antes que elas aconteçam. Chegou o acerto de contas com Davi. Está em Gálatas capítulo 6, versículo 7. Assim como também chegará um dia de acerto de contas em relação à nossa vida e aos nossos pecados não confessados. Tudo que nós plantarmos, nós vamos colher. E um dia nós vamos prestar contas diante de Deus. Tudo que nós fizermos em oculto será declarado na luz, será declarado para que todos saibam. Então todos os pecados têm que ser confessados. Nós já falamos que se Davi ele tivesse confessado o seu pecado, talvez as consequências, se ele não fosse tão arrogante, talvez as consequências do seu pecado não seriam tão trágicas como foram para ele. No primeiro tópico nós vamos falar sobre o conceito do pecado no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O que era o pecado no Antigo Testamento e o que era o pecado no Novo Testamento? O que é o pecado para os nossos dias hoje? Uma certeza nós temos: não foi Deus que criou o pecado. Não há citação bíblica nenhuma que afirme isso, que foi Deus que criou
o pecado. O que está registrado na palavra de Deus é que Deus, ele não tenta ninguém a fazer mal. Está em Tiago, capítulo 1, versículo 13. Não é Deus que nos tenta para nos fazer pecar. Nós já falamos na aula anterior que nós somos enganados pelos nossos próprios desejos e que nós temos 3 inimigos para vencer, né? Que é o mundo, o diabo e nós mesmos, e que nós somos enganados pelas nossas próprias concupiscências, né? Dos olhos, da carne e a soberba da vida. Está registrado na palavra de Deus, abre aspas, quando Deus disse: eu crio o mal. Nós lemos isso em Isaías, capítulo 45, versículo 7. Mas quando Deus diz que ele cria o mal, ele não está falando da tentação e do pecado. Deus está dizendo a respeito das calamidades, que é ele que cria estas coisas. E nós sabemos que hoje muitas calamidades que acontecem não são criadas por Deus. É a infraestrutura, os maus governantes, né? E propriamente nós mesmos que não sabemos coletar o nosso lixo direito, enfim. Inúmeras calamidades que acontecem hoje, não é Deus que é o culpado por elas. A Bíblia quando nós lemos, ela indica que o pecado, ele teve origem lá no céu com Lúcifer ou Satanás, quando ele rebeliou contra Deus e arrastou 1/3 de anjos com ele. Ele conseguiu convencer 1/3 de anjos a segui-lo, a rebeliar contra Deus. Então diz a palavra de Deus: achou-se iniquidade nele. Está em Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Então, por vezes, nós vamos ler a respeito de pecado no Antigo Testamento, falando de iniquidade. E no orgulho dele, no pecado dele, o pecado dele foi o orgulho. Ele tentou tornar-se semelhante ao Altíssimo. Está em Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao 14. Agora, na visão humana, o pecado, ele originou-se lá no Jardim do Éden, quando Adão e Eva também se rebelaram contra Deus, quando eles cederam à tentação da serpente ali no Éden, rebelaram-se contra Deus e então eles cederam à tentação e por isso eles pecaram. Isso está em Gênesis, no capítulo 3, do versículo 1 ao 6. Então vamos à terminologia da palavra. O que significa a palavra pecado? No ponto 1, o que significa a palavra pecado no Antigo Testamento? Existem várias palavras que denotam o significado dessa palavra pecado e da palavra mal. Mas para isso, nós teríamos que fazer uma aula apenas destas palavras no hebraico, que significa pecado, mal, iniquidade, perversidade. Existem inúmeras palavras no hebraico e o pecado tem diversos significados aqui no hebraico. Então, seria necessário que nós soubéssemos de fato o hebraico e o grego, como não é o meu caso. Nós vamos citar aqui apenas algumas palavras e eu vou deixar escrito aqui também para que os irmãos possam anotar estas palavras em hebraico. Eu vou fazer a pronúncia, não sei se está certo, mas eu vou fazer para que nós possamos dar prosseguimento à nossa aula. Então nós precisamos saber bem o hebraico e o grego para a gente saber o sentido real da palavra no seu contexto. O comentarista, ele cita algumas interpretações para significado para esta palavra, pecado e o mal. Então, vejamos algumas. Ratá ou ratate é uma palavra hebraica que está em Êxodo, capítulo 20, versículo 20, que significa literalmente errar o caminho, errar o alvo. Está em Juízes, capítulo 20, versículo 16. Aion significa
iniquidade. Está em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 13, que também pode significar culpa. E nós temos muitas outras palavras e outros significados que estão aqui dentro da nossa lição, que você pode citar aí na sua sala, mas não devemos nos deter nisso para que nós possamos explanar a lição toda e alcancemos o objetivo da nossa aula. No Antigo Testamento, a ideia de pecado é algo que é fundamentalmente desobediência a Deus. O pecado, ele não é simplesmente errar o alvo, mas sim atingir o alvo errado, deliberadamente e com conhecimento. Então, pecado no Antigo Testamento era desobedecer a Deus, era transgredir as leis de Deus, era não acertar o alvo, era errar o alvo, mas de forma deliberada e com conhecimento. No ponto 2, o significado da palavra pecado no Novo Testamento. O Novo Testamento, ele usa 13 palavras para descrever pecado, mas não vou citar todas aqui, vou citar apenas algumas. E no Novo Testamento nós sabemos que essas palavras estão no grego. No Antigo Testamento elas estão no hebraico e no Novo Testamento elas estão no grego. Então a palavra grega poneros, que significa iniquidade, está em Mateus capítulo 5, versículo 45. Enoshos, que significa culpado, está em Tiago capítulo 2, versículo 10. Esse significado dessas palavras denota uma culpa que é merecedora da morte. Também nós temos outra palavra grega que é hamartia, que significa prostituição ou impureza. Está na primeira carta de Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, versículo 13, onde fala que nosso corpo não é para a prostituição. Significa que é o afastamento do caminho da justiça. E hamartia é a palavra mais abrangente para pecado no grego, no Novo Testamento. O pecado, seja ele qual for seu significado, ele é sempre maléfico e traz afastamento de Deus. Nós devemos evitar a prática do pecado. O pecado deve ser, na nossa vida, um acidente de percurso. Eu não posso viver na prática do pecado. E somente o Espírito Santo em nossas vidas pode impedir que o pecado reine sobre nós. Está em Romanos capítulo 6, versículo 1 a 13. A Bíblia, ela fala que a punição do pecado é a morte. Está em Romanos capítulo 6, versículo 23. O salário do pecado é a morte. Tanto morte física como morte espiritual. Mas a Bíblia também, ela nos afirma que tem remédio para o pecado. Isso mesmo. O pecado, ele tem salário, que é a morte. Mas ele também tem remédio. E esse remédio para o pecado, ele é dividido em duas partes. Primeiro remédio, né? Esse remédio, ele é dividido em duas partes. Então, a primeira parte nós podemos dizer que é o perdão, que apaga a culpa do pecado. E a segunda parte desse remédio é a justificação, que é uma declaração de justiça imputada por Deus sobre o crente. Mas nem por isso nós devemos abundar no pecado para que a graça superabunde em nossas vidas. Está em Romanos capítulo 5, versículo 20. Quando muitas pessoas imaginavam que Deus ia entrar com uma sentença de morte para Davi, quando aquele homem, segundo o coração de Deus, se arrependeu, confessou a sua culpa, Deus então aplicou esse remédio, chamado perdão e justificação na vida dele. E também nas nossas vidas foi aplicado
este remédio. No segundo tópico, nós vamos falar sobre a repreensão do profeta Natã ao rei Davi. Como é que ele foi repreendido? No primeiro ponto, uma consciência morta. Já tinha passado muito tempo. Davi já tinha se acostumado com aquele pecado e achou que ele nunca seria punido por ele, por ser quem ele era, por ter sido escolhido por Deus. Por que Davi estava com a consciência morta? Ele não confessou o seu pecado. Quando Deus viu que Davi não ia confessar o seu pecado, Deus então envia o profeta Natã à casa real. Nós sabemos que naquele tempo os reis eles eram cercados por profetas. Eles não eram conselheiros na verdade, mas os reis se cercavam de profetas para buscar orientação divina. Então Deus envia Natã à casa real com uma mensagem agora não de bênção, mas uma mensagem de juízo, de julgamento, de condenação para ele. Chegara o tempo do acerto de contas com aquele homem segundo o coração de Deus. O que nós aprendemos com isso? Nenhum de nós ficaremos inculpáveis diante de Deus. Você pode ser o melhor pregador, o cantor mais famoso, o melhor ensinador, o mestre dos mestres. Ninguém ficará inculpável diante de Deus. Todos nós prestaremos contas dos nossos pecados. Natã, ele não lança em rosto o pecado de Davi. Ele já tinha um conhecimento de que os reis, eles eram muito cruéis, e Davi já tinha dado exemplo disso. Quando as pessoas iam contar que tinha matado alguém, ele mandava matar aquelas pessoas. E Natã então ele teve medo, com certeza ele deve ter orado, e Deus deu para ele uma estratégia para ele se dirigir a Natã, porque Davi poderia agir da mesma forma que os outros reis agiam com os profetas. Ele poderia não querer ser envergonhado diante das pessoas e por isso então matar Natã para continuar cobrindo o seu pecado. Então Deus envia Natã à casa real, à presença de Davi. Deus dá a ele uma estratégia para que ele contasse, abordasse o pecado de Davi. E ele conta então uma parábola que nós já falamos no vídeo anterior, de um certo fazendeiro muito rico que tinha muito gado, muitas ovelhas, e também de um camponês pobre que tinha uma única ovelhinha. E então aquele fazendeiro muito rico recebe um visitante em sua casa, e ao invés dele matar um de seus animais, ele busca a única ovelhinha daquele camponês pobre, sacrifica aquele animal e serve de banquete para sua visita. E Davi, ele ficou indignado quando ele ouviu essa história. É muito fácil, muito fácil nós nos aborrecermos com o pecado das pessoas. Davi, ele ficou tão indignado como se ele não tivesse cometido pecado nenhum. E quando Natã terminou de contar aquela parábola, imediatamente ele disse: este homem é digno de morte, e que este homem deveria pagar 4 vezes mais o prejuízo que ele dera àquele camponês pobre. Aí nós observamos como é fácil julgar o pecado dos outros, como é fácil apontar os erros dos outros quando nós mesmos estamos em dívida com Deus. No Novo Testamento nós encontramos quando Jesus disse: aquele que roubava, não roube mais; aquele que mentia, não minta mais; aquele que trapaceava, não trapaceie mais. Davi agiu como se ele fosse um super-homem e que não tivesse pecado nenhum, e imediatamente ele condenou aquele fazendeiro. Davi, ele pagou um alto preço pelo seu pecado.
Nós devemos aprender com o erro de Davi. Paulo disse que estas coisas foram escritas para aviso nosso, para não acharmos que nós somos santos demais e imunes ao pecado, e que não somos tentados acima do que podemos suportar. Está em 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 11 ao 13. Então, temos o Espírito Santo, mas nós não somos blindados para não pecar. Nós aprendemos que com o pecado não se brinca. Já aprendemos que nós devemos fugir de toda aparência do mal, que nós devemos fugir da imoralidade sexual, nós devemos fugir da prostituição. Nós não podemos brincar de ser crentes, porque o inimigo de nossas almas, ele não brinca de ser diabo. Precisamos nos esconder em Cristo e viver em santidade, porque Deus, ele não tolera o pecado de quem quer que seja, nem mesmo de Davi, um rei segundo o coração de Deus. Deus não tolerou o seu pecado. Não passaremos despercebidos aos olhos de Deus. Seja quem quer que for, não passará. Deus, ele não tem crente em estimação tão alta que não puna os seus pecados. O compromisso de Deus é para os que andam em sinceridade. A consciência de Davi, ela estava morta, cauterizada em relação aos seus pecados. Infelizmente, hoje, muitos vivem o relativismo, acreditando que o seu pecado somente é pecado, dependendo da situação em que ele está, e que o pecado é para o outro e não para ele. Se ele pecar, não é pecado, mas se o outro pecar, é pecado. Não há relativismo para o pecado, e nem pessoa especial demais que Deus não pedirá prestação de contas. No ponto 2, mostrando a gravidade do seu pecado, Natã mostrou a gravidade do pecado de Davi, que ele acreditou não ser tão grave assim, porque ele disse, para Joabe, nas batalhas sempre acontece isso, as pessoas morrem. Natã então diz para ele, quando ele fica indignado com aquele fazendeiro e diz que aquele homem é digno de morte e que ele deveria pagar 4 vezes mais, quadruplicado, Natã então reage e diz para ele, traz a mensagem de Deus para ele: você é este homem. Natã teve a mesma coragem de Elias e de Samuel. E Natã então revela como foi o pecado de Davi, que ele tomou a mulher de Urias e o matou com a espada dos amonitas. Davi, ele sentiu grande impacto quando viu que ele foi descoberto e seu pecado estava às claras. E aqui é revelado a grandeza deste homem segundo o coração de Deus. Ele teve a disposição de encarar o pecado, se arrepender e voltar-se para Deus de todo o coração. Davi era um homem acostumado com a presença de Deus em sua vida. Davi era um homem acostumado com a presença do Espírito Santo em sua vida. E lá no Salmo de número 51, ele pede a Deus que não retira o teu Espírito Santo da vida dele, que não tire dele a alegria da salvação. E deve ser a mesma oração que nós também precisamos fazer. Davi então confessou o seu pecado. Ele disse que ele tinha pecado contra as pessoas, contra o seu próximo, mas ele disse que primeiramente ele tinha pecado contra Deus. Quando nós pecamos, a primeira pessoa que nós ofendemos é a Deus. Ele admitiu sua falha, expressou sua angústia e a dor da perda da comunhão com Deus. E quantas pessoas insistem no seu pecado, não se importando de ter perdido a sua comunhão com Deus, de ter afastado
o Espírito Santo da sua vida. Nós podemos ler tudo isso no Salmo de número 51. Então ele assumiu sua culpa, diferente de muitas pessoas hoje que tentam omitir o seu pecado para não perder o seu posto, não perder o seu status, não perder o seu ministério. Ele prefere insistir na mentira de que não pecou. Davi, ele não fez como Adão, né, que não viu culpa em si mesmo. Nós precisamos ver culpa em nós mesmos. Mas Adão, ele procurou alguém para lançar a culpa do seu erro, do seu pecado, de ter cedido à tentação. E ele lançou para Eva, ele disse para Deus: foi a mulher que o Senhor me deu, dizendo que a culpa não era dele. Mas Davi, ele confessa a sua culpa. Nós precisamos assumir os nossos erros. Davi, então, confessa a sua culpa e busca perdão de Deus. Nós devemos fazer o mesmo. Confessar as nossas culpas, nossos erros. Não tem pecado grande ou menos pior, como alguns imaginam que seja. Alguns pensam que por não adulterar, por não roubar, por não matar, acredita que peca menos do que as outras pessoas que cometem tais coisas. Diante de Deus existe apenas uma palavra: pecado. Seja ele qual for, é pecado diante dos olhos de Deus. Davi, ele concorda com o julgamento de Deus, segundo Samuel, capítulo 12, versículo 13. Se fosse outro, talvez buscaria desculpas para seu erro, ou diria que Deus devia a ele alguma coisa, que era a primeira vez que ele estava cometendo um pecado tão grande, que Deus deveria aliviar, né, o seu lado. Não. Davi, ele reconhece o seu erro, não lança a culpa em ninguém. Se fosse outro, né, talvez ele diria: mas também a mulher ficou tomando banho no terraço, me tentando, me seduzindo. Não encontramos Davi lançando a culpa em ninguém. Ele assume o seu erro, confessa os seus pecados, pede a Deus perdão e arrepende. E este arrependimento trouxe-lhe perdão. Mas o perdão que ele recebeu não poderia mudar o curso das consequências do seu pecado. Nós podemos arrepender sim dos nossos pecados, mas não deixaremos de colher as consequências dele. Natan disse para Davi: você não vai morrer por causa do seu pecado, mas a criança que nasceu, esta sim, ela morrerá. A criança que nasceu de Betseba, ela ia morrer sim. E o seu arrependimento, né, nós já falamos, está lá no Salmo de número 51 e no Salmo de número 32. Davi, ele violou o decálogo: não adulterarás, não cobiçarás e não matarás. E para cobrir o seu pecado, ele não importou que outras pessoas morressem juntamente com Urias. O adultério, hoje em dia, ele não é levado a sério. As pessoas acreditam que o adultério é apenas uma aventura extraconjugal e que vai passar despercebido diante dos olhos de Deus. E não passará. Ao contrário, o adultério, ele é imoralidade sexual. Ele traz terríveis consequências para toda a família, não somente para a pessoa que pecou, mas para toda a família. Vai colher o ônus daquele pecado. E o adultério, ele acontece primeiramente no coração do homem. Está em Mateus capítulo 5, versículo 28, quando Jesus diz: se o homem pelo menos atentar para uma mulher no seu coração, ele já adulterou. Temos que fazer como Jó, fazer um concerto com os nossos olhos. Em Hebreus está escrito que digno de honra seja o leito sem mácula. A pessoa tem que pensar muito para ceder a esta tentação, porque a Bíblia diz
que o leito sem mácula, ele é digno de ser honrado, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Está em Hebreus capítulo 13, versículo 4. Toda relação sexual fora ou antes do casamento é proibido pela palavra de Deus. Muitas pessoas imaginam, porque nós estamos no século 21, Deus mudou e a palavra de Deus mudou. Davi, ele destruiu não apenas a família de Urias, mas outras famílias. E é isso que o adultério faz nas nossas vidas. É isso que o adultério faz na vida das pessoas. Destrói famílias e destrói pessoas. Davi, ele traiu a generosidade de Deus. E Deus então vai cobrar dele essa traição. Deus então começa a fazê-lo lembrar de todos os benefícios que Deus tinha dado para ele. Deus disse: por acaso eu não te dei a casa de Saul? Todas as mulheres que foram de Saul eu não te dei? O domínio sobre as duas tribos, Judá e Israel? Você era simplesmente um pastor de ovelhas, de uma família não muito proeminente, e eu te encontrei. E se isso, Davi, foi pouco para você, Deus acrescentaria muito mais. Davi, ele foi ingrato à generosidade de Deus. Ele desprezou a generosidade de Deus. Mas ele então se humilhou diante de Deus e alcançou o perdão. Nós podemos escolher o pecado que iremos praticar. Porém, nós não podemos escolher as consequências que nós colheremos. Terceiro e último tópico, nós vamos falar sobre as consequências do pecado de Davi. Quando Davi, ele disse a respeito de que aquele homem era digno de morte e que ele deveria colher, pagar 4 vezes mais, as consequências do pecado de Davi, elas vieram. Mas o pior de tudo é que se ele fosse punido pelas pessoas de fora, talvez ele teria um certo refrigério. Mas a punição seria de dentro da sua casa. A perseguição seria dentro da sua casa. E, para piorar, Deus então aceitou a própria sentença que Davi deu. Ele julgou o fazendeiro rico. Deus aceitou aquela sentença que ele deu para aquele homem e ia fazer cumprir na vida dele, porque foi ele que escolheu aquele julgamento. Ele disse: o homem deveria morrer e pagar 4 vezes mais. Davi não morreu, mas o filho que nasceu, fruto daquele adultério, morreu. Porque matou Urias com a espada dos amonitas. A espada jamais se afastaria da casa de Davi. O bebê que Betseba esperava, morreu. Absalão matou Amnon porque estuprou a sua irmã Tamar, que também era meia-irmã de Amnon. Depois, Joabe, seu sobrinho, mata Absalão. E, por ordem de Salomão, Benaia mata a Adonias. 4 vezes mais. E a espada não saiu da casa de Davi. E a isso nós podemos acrescentar as terríveis tribulações que ele viveu. Se pelo menos o juízo viesse de fora de sua casa, seria mais fácil para Davi. Mas ele veio de dentro da sua casa. Ele sofreu 2 golpes, 2 tentativas de golpe, de tomar o poder, de tomar o trono pelos seus filhos, Veio de dentro da casa dele. Vejamos o que Absalão fez em público com as concubinas de Davi para humilhar a Davi. Quando um homem deitava com as concubinas de um rei ou com suas mulheres, ele estava tomando posse do seu reinado e humilhando aquele rei que seria destronado. A rebelião de Absalão para tomar o trono. Um momento de prazer
Nós precisamos refletir muito nisso. Um momento de prazer na vida de Davi trouxe a Davi dores terríveis, consequências terríveis, consequências trágicas por causa do seu pecado. Ele semeou morte e colheu assassinos. Ao ver que tinha sido descoberto, Davi se arrependeu, confessou seu pecado. Porém, nada disso impediu que ele colhesse as consequências. A palavra de Deus diz que nós não podemos nos enganar. Tudo aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. O julgamento divino atingiu não somente sua vida pessoal, mas seu reino, sua família. Davi chorou muito, muito, muito por causa das suas consequências. A vida emocional de Davi, ela foi atingida. A vida sentimental de Davi, ela foi atingida. Está no seu Salmo de número 6, no versículo 6. O pecado, ele causa doenças psicossomáticas, que são doenças da alma ou de origem psicológica. Nós precisamos confessar as nossas culpas e orarmos uns pelos outros para que saremos. Está em Tiago, capítulo 5, versículo 16. O pecado, a princípio, ele parece bom e inofensivo, mas suas consequências, elas são amargas. Ponto 2. Davi, o rei fraco em seu próprio lar. Aquele pecado tirou a autoridade de Davi dentro do seu lar. O pecado, ele nos deixa reféns das pessoas. Nós perdemos a autoridade para disciplinar. Nós perdemos a autoridade para ensinar, para punir, se necessário for. Eles serão lançados em nosso rosto sempre, mesmo que tenhamos sido perdoados por Deus e pelas pessoas. E isso aconteceu com Davi. Ele foi perdoado, mas as consequências e aquele pecado tirou a sua autoridade dentro do seu lar. Davi, ele quebrou princípios pré-estabelecidos para os reis. Ele quebrou os mandamentos. Ele teve 12 esposas, 10 concubinas, que depois que Absalão dormiu com elas, ele trancou elas em um aposento e nunca mais as conheceu. Ele teve 21 filhos e uma única filha chamada Tamar, a que foi estuprada pelo seu meio-irmão Amnon. Um grande líder e um péssimo pai de família. Davi, ele foi omisso e permissivo ao mesmo tempo. Ele não tratou seus filhos como deveriam ser tratados. Encontramos alguns homens na Bíblia que eles erraram na condução de seu lar. Nós encontramos Eli, nós já falamos sobre ele. Samuel, nós também já falamos sobre ele. E Davi, está em 2 Samuel, capítulo 3, do versículo 2 ao 5, fala sobre os filhos de Davi que nasceram em Hebrom. Também no capítulo 5, do versículo 13 ao 16, fala dos filhos dele que nasceram em Jerusalém, mais 11 filhos. E 1 Crônicas, capítulo 3, versículo 1 ao 9, é a lista completa dos filhos de Davi. Os filhos que brigaram pelo trono, eles eram sucessores diretos de Davi ao trono. Eles eram os primogênitos que nasceram em Hebrom, Absalão e Adonias. Mas a escolha do novo rei, ela deveria ser de Deus. Está lá em Deuteronômio, capítulo 17. Era o rei que Deus escolhesse. Deus não escolhia por ser primogênito. Essa escolha, ela é individual de Deus, né? É Deus que faz esta escolha. E não por nascimento.
morreram 3 filhos de Davi de forma trágica. O primeiro deles foi Aminon, que foi morto pelo seu próprio irmão Absalão. Absalão, que foi morto por Joabe. E Adonias, que foi morto por Salomão. Em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 33, Davi, ao invés de repreender Absalão por ter estuprado, por ter matado o seu irmão Aminon, que estuprou a sua irmã Tamar, na verdade ele ficou exilado muito tempo, porque Davi não queria mais vê-lo, muito tempo, não queria ver seu rosto. Ele voltou para a cidade, mas não participava da mesa com Davi ali na casa real. Mas depois disso, ele foi perdoado. Davi aceitou ele de volta. E ao invés de repreender aquele filho, ele dá nele um beijo no rosto. E em 1 Reis, capítulo 1, versículo 6, Davi, ao invés de disciplinar a Adonias, está escrito que seu pai nunca o havia contrariado. Quantos pais são assim? Não querem contrariar seus filhos, não querem bater de frente com seus filhos, querem ser um pai legal, um pai amigo, um pai do século 21. Depois colheremos as trágicas consequências. Paulo escreveu que o obreiro tem que ter o controle sobre o seu lar. Ele tem que governar bem a sua casa para assumir grandes responsabilidades na obra do Senhor. O que nos adianta? Sucesso no ministério, sucesso na vida financeira, se o lar está desestruturado, não tem hierarquia dentro da casa. Nosso primeiro ministério é nosso lar. Nós não podemos desistir dos nossos filhos. Nós não podemos desistir do nosso lar. Devemos pedir a Deus graça e sabedoria para que o nosso lar seja uma bênção. Nós não podemos perder os valores do nosso lar. Afeto, hierarquia. O filho tem que saber quem é o pai, quem é a mãe, quem é que manda dentro do lar e quem que obedece dentro do lar. O nosso lar não pode perder o respeito, a amizade, o amor, a cumplicidade. Nós devemos corrigir nossos filhos, se necessário for, usar a vara, visto que hoje na lei diz que não pode dar palmada, mas a palavra de Deus diz que nós podemos sim corrigir os nossos filhos. Está em Provérbios capítulo 23, versículo 13. E eu quero compartilhar aqui com você que eu assisti um vídeo incrível no Facebook e eu quero falar com você de quem que foi. E cabe aqui em nossa aula, foi um vídeo comentado pelo Dr. Rodrigo Silva. Ele está na página Jesus é Mais. E ele fala lá sobre o que é amor. Como que os pais de hoje se portam dizendo que amam. Nós sabemos que a Bíblia diz que Deus ele corrige o filho que ama. Hoje os pais têm uma concepção de amor diferente. O conceito de amor para os pais da atualidade é diferente do conceito de amor que está registrado na Bíblia. Deus corrige o filho que ama. Está em Hebreus capítulo 12, versículo 6. E por isso nos trata desta forma a respeito dos nossos pecados. Por exemplo, olha como é o amor hoje dos pais, diferente do que está na Bíblia. Um filho que bate o carro do pai e mata alguém, este mesmo pai, ele paga a fiança deste filho para que este filho não seja punido. Ou um pai cujo filho foi pego com drogas, e foi autuado como tráfico de drogas, como traficante. O pai, ele paga a fiança e não permite que seu filho pague pelos seus erros. E é isto que entendemos por amor hoje. Este é o conceito de amor de muitos pais, mas não é o conceito que a Bíblia diz de amor. Porque Deus, ele é amor.
mas Deus também, Ele é justiça e Ele é fogo consumidor. Nós pagaremos, né, por todos os nossos pecados. Todas as consequências dos nossos erros nós vamos colher. Por isso hoje nós temos visto muitos filhos infratores que não respeitam os seus pais, porque este amor, entre aspas, não quer permitir que os filhos paguem pelos seus erros. E como Davi, existem muitos pais desta forma hoje. Deus, Ele perdoa os nossos pecados, mas de forma nenhuma, Deus nos livrará das consequências dos nossos pecados. Amém? Espero ter te ajudado com este comentário, que você tenha uma excelente aula. Antes de nós ensinarmos a nossa classe, a palavra de Deus, ela tem que falar conosco, aos nossos corações e fazer mudança de vida em nós. Eu quero mandar um abraço para todos os irmãos que estão aqui todas as semanas nas minhas aulas. Para você que tem comentado nas minhas aulas, eu quero agradecer cada comentário maravilhoso. Eu não mereço tanto carinho vindo da parte dos irmãos, vindo da parte também das irmãs. Somente a eternidade para recompensar os irmãos pelas orações e pelo carinho que tem demonstrado comigo. E agora no final de ano está muito apertado para mim, e para gravar a aula eu não tive tempo, né, de fazer a relação do nome dos irmãos, mas eu quero mandar um abraço para todos vocês que falaram de qual igreja pertence, de qual cidade é. Que Deus continue te abençoando, e eu aguardo você aqui na aula de número 12, se Deus assim nos permitir então. Um forte abraço a todos vocês.